Bem-vindo ao Tom Fala das Coisas, canal onde eu, Tom, falo das coisas. Antes de mais nada, deixa eu testar para ver se o áudio tá funcionando dessa vez, porque já várias vezes eu gravei e aí eu tive que regravar tudo de novo porque essa porra aqui não tava captando o áudio. Pronto, tava assim. Bem-vindo mais uma vez ao Tom Fala das Coisas, trazendo hoje um tema pertinente, pelo menos para mim, porque eu tô com diversos eletrodomésticos, na verdade, que eu quero descartar e eu não faço a menor ideia de onde descartar. E foi pensando justamente no descarte de eletrônicos e outros tipos e outras coisas também que eu pensei em fazer esse vídeo sobre esse problema da nossa sociedade, pelo menos da sociedade brasileira, que é descartar corretamente esse tipo de material. No meu caso específico, eu tenho eletrônicos. Já tenho 2 mixers que quebraram. Mixer daqueles de cozinha que custa 100, 120 reais. Os dois da mesmíssima marca. O terceiro mixer, o que eu uso hoje e que tá funcionando, esse daí é de outra marca, porque depois de 2 vezes uma marca dá problema, eu preferi arriscar com uma outra marca. Mas essa marca que quebrou os 2 mixers, eu não sei aonde que eu descarto isso daí. Tudo bem. Uma breve pesquisa talvez te responda isso, talvez me responda isso. Até hoje eu não fiz, confesso, preferi gravar o vídeo antes de fazer essa pesquisa e não vou fazer essa pesquisa durante esse vídeo. Nesse vídeo eu vou só falar sobre isso, então se você espera algum tipo de informação, peço desculpas, mas eu também acredito que cada cidade siga uma forma diferente, uma regra diferente de como descartar eletrônicos. Depois do eletrônico eu vou falar de uma outra coisa que é dificílimo de descartar, que quem está assistindo esse vídeo agora provavelmente já antecipou o que eu vou falar. Mas no caso dos eletrônicos é complicado, cara, porque daí você faz uma pesquisa, tudo bem, e você descobre aonde você descarta um eletrônico. Mas eu acho que a maior parte das pessoas não faz a menor ideia de que esses eletrônicos devem ser descartados de uma forma diferente do lixo comum. O que, para mim, é comum. O lixo comum não. É comum as pessoas descartarem qualquer coisa no lixo comum. O ideal não seria você fazer isso. O eletrônico pode ter diversos componentes dentro dele, dentro da máquina, que prejudiquem o meio ambiente e que não sejam... Assim, não vai acontecer um acidente como o que aconteceu em Goiânia, mas é interessante você descartar da forma correta. Pode ser prejudicial para sua saúde se você descartar ela da forma errada, não da sua saúde, mas do próximo. Falta informação. O nosso país tem esse sério problema com a desinformação. Nesses últimos dias a gente viu o quanto a desinformação pode ser prejudicial até para nossa saúde, porque tem imbecil. Vou chamar de imbecil porque é o que é. Imbecil bebendo detergente. Em algumas situações talvez seja melhor nem falar nada, porque no caso, se você chega, governo no caso, se o governo chega e fala: olha, para você descartar o eletrônico, você faz isso, isso e aquilo. Vai ter diversas pessoas falando que não é assim. Não só por conta desse episódio do detergente, mas tem tantos exemplos recentes e passados também, onde um certo grupo de pessoas não consegue acreditar em nada, não consegue levar a sério a ciência, não dá credibilidade nenhuma para quem é estudado no assunto, para quem é formado no assunto, para quem é doutor, quem é mestre no assunto. Eles não conseguem dar credibilidade para esse tipo de pessoa. Então a gente talvez até tenha que torcer para que o governo não fale como que se faz para descartar um eletrônico. Mas no meu caso, que eu tenho esse tipo de discernimento e eu também consigo interpretar textos diferente dessas outras pessoas e consigo ler sobre assuntos para moldar a minha opinião e não ficar bebendo detergente ou batendo continência para um pneu, eu não sei. Poderia saber, como eu falei, mas eu não sei como é que eu faço para descartar eletrônicos. Eu acho que a graça desse vídeo é essa. Eu não vou pesquisar como eu já fiz em alguns vídeos de pesquisar a resposta. A graça dos meus vídeos aqui, penso eu, não são para serem engraçados, mas o legal do vídeo, melhor dizendo, o legal dos meus vídeos aqui, o que eu gosto dos meus vídeos aqui, é que eu gravo eles de forma espontânea e improvisada. Improvisada entre aspas, porque também eu acho que essa palavra deve ser atribuída para quem faz
improvisos, shows de improvisos no caso, né? A parte artística do improviso. No caso, eu não, eu só faço as coisas da maneira mais natural possível para que quando eu estiver falando de frente para uma câmera pareça que eu estou falando para você. É óbvio que eu vou pesquisar para saber como é que eu faço para descartar esses produtos e aí finalmente descartar eles, porque eles já estão ali na minha cozinha, lá num canto da cozinha, já faz meses. Além desses 2 mixers, eu tenho um outro eletrônico que eu nem me lembro qual, mas está lá. 3 eletrônicos, acho que é um liquidificador que os 3 estão encostados ali, mas eu vim falar sobre isso porque realmente não é que falta informação. Eu acho que no caso dos eletrônicos e também no caso do outro produto que eu vou falar daqui a pouco, tudo poderia ser resolvido se existisse uma comunicação do governo, dos órgãos responsáveis pela coleta de lixo para com o cidadão. Por exemplo, se você quebrar uma garrafa de vidro, imagino eu que a maior parte das pessoas saiba como é que você deve proceder para que você descarte aquele vidro quebrado. E aí tem todas aquelas etapas e as recomendações que não só o governo, mas diversas pessoas dão sobre como descartar um vidro quebrado. Você coloca os cacos de vidro com cuidado dentro de uma caixa de papelão, você fecha bem essa caixa e você anuncia o conteúdo dessa caixa para que o lixeiro, quando for recolher o seu lixo, saiba que ele está manuseando vidro quebrado e que ele pode se cortar se ele não fosse com cuidado pegar o seu lixo e se você não tivesse guardado direitinho todo aquele vidro quebrado na caixa de papelão. A minha memória é caixa vazia de leite, que você recorta na parte de cima, coloca todos os cacos, fecha ela de novo, lacra com uma fita adesiva e aí você marca com uma caneta escrito vidro e pronto, o lixeiro vai pegar e vai jogar fora. Dessa mesma maneira que a gente tem esse conhecimento sobre como descartar um vidro quebrado, a gente poderia ter o conhecimento sobre como descartar um eletrônico quebrado. E a gente tem que pensar no próximo. Eu sei que essa galera aí que acredita em qualquer merda e que tá bebendo detergente agora, não pensa no próximo. Mas para quem não tem merda na cabeça, a gente acaba pensando no próximo. E isso independente do seu lado político. Se você não é um imbecil, você pensa no próximo. Eu já tive conversas com muitas pessoas que divergem completamente da minha ideologia política e ainda assim, nessa conversa, eu percebi que a intenção daquela pessoa é fazer bem para o próximo e para ela mesma. Ela vota errado, na minha opinião, vota errado, mas ainda assim a intenção dessa pessoa é ok, é boa. É uma intenção boa. Agora, tem uma galera que a intenção é... Foda-se todo mundo, eu vou fazer o que eu quiser, eu vou beber detergente, vocês todos que se fodam, só tô pensando no meu, sou eu contra o mundo, é cada um por si, e é isso aí. Então, na hora de descartar uma coisa como um eletrônico, ele tá pouco se fudendo mesmo, ele joga no lixo comum e já era. Até onde eu sei, isso não é a forma mais correta de você lidar com esse seu resíduo. E aí tem esse segundo material que é baterias, pilhas antigas, pilhas que acabaram, bateria, tudo isso é dificílimo você encontrar um lugar que aceite o descarte das pilhas. Você precisar se locomover para você descartar uma pilha, isso faz com que a população automaticamente, penso eu, desista. Por preguiça. É muito mais cômodo você simplesmente fingir que a pilha é um lixo comum, você joga lá a pilha no lixo comum e você não pensa muito nisso. É uma pilhazinha, né? Uma pilhazinha desse tamanho. Não vai fazer mal algum. Agora você imagina a sociedade inteira pegando uma pilhazinha desse tamanho e deixando para levar para os aterros ou para onde que... Ou sei lá para onde esse lixo que recolheram de você vai. Eu tenho uma pilha aqui que eu queria descartar há mais de um ano. Ela agora já explodiu, tá ali vazando. Por quê? Eu não sei aonde que eu consigo descartar isso daí. E no dia que eu descobri, falaram que era lá no centro da cidade. Eu não moro perto do centro. Aí toda vez que eu vou no centro, eu esqueço que eu tenho que descartar essa pilha. Mas não é meio que sem cabimento uma pilha? A gente sabe que a pilha é prejudicial à saúde e que se ela está explodindo, se ela explodir, se ela está escorrendo, isso sim pode fazer mal. A pilha em si não faz mal para a saúde, mas se ela explodir, se ela começar a pingar, isso vai
fazer mal. O componente de uma pilha é um componente que pode fazer muito mal para você. Pilha é só uma pilhazinha, mas em grandes quantidades faz mal. Por isso que eu falo mais uma vez sobre o coletivo. Todo mundo descartando pilha errado faz mal. Faz mal pro coitado do cara que recebe pouco, muito provavelmente, para recolher teu lixo. E aí toda casa que ele vai recolher na rua tem uma pilhazinha só. E todo dia ele tá recolhendo uma pilha. E todo dia ele tá exposto a uma pilha que tá pingando. Aí não tem como, cara. Infelizmente. E isso também falta informação. Mas mais do que informação, falta coleta especializada. Coleta especializada em eletrônico, eu acho que é pouco comum. Eu digo com uma... Qual que é? Não é frequência a palavra que eu gostaria de usar. E também não é abundância, mas eu gostaria que fosse um pouco mais democrático. Se a coleta fosse um pouco mais democrática e acessível, a gente não teria esse problema. E aí, nesse caso, a minha solução eu só consigo pensar naquela que eu falei do vidro. Por que não educar a população para que, em casos de eletrônicos, descartar de tal maneira? Em casos de pilhas, baterias e afins, descarta de outra maneira. Não sei. Não sei como é que se pode descartar uma... Eu não sei... Na verdade, eu nem sei como que é a forma segura de você descartar uma pilha ou uma bateria usada. Eu sei que se você levar em tal lugar, eles recolhem. Mas e aí? Até o óleo usado já é difícil da gente ter a coleta. Uma vez ou outra, se você mora numa rua e não num condomínio fechado, passa aqueles carros que coletam óleo usado. Mas tem gente que descarta essa merda na pia. E aí a gente vai fazer o quê? Esse é o tipo de informação que eu vejo faltando na sociedade no geral. Uma vez ou outra você vê um post de alguém que fala sobre ciência no Instagram. E aí, aliás, já fica aqui a sugestão para quem quiser me seguir nas outras redes. O conteúdo lá é totalmente diferente, mas tudo bem. Se quiser me seguir por lá, o @ tá aí na tela. Mas aí uma vez ou outra a gente vê um conteúdo desses no Instagram, um conteúdo de menos de 1 minuto, falando sobre o quão prejudicial pode ser uma pilha vazando. Aí eles explicam rapidinho aonde que tem o ponto de coleta, mas ainda assim eu acho que falta informação sobre isso, falta informação no geral, sobre como fazer esse tipo de coisa. O mesmo exemplo do Instagram eu posso falar sobre óleo. Uma vez ou outra você vai ver um vídeo de alguém falando que não pode descartar o óleo de cozinha diretamente na pia. Esse tipo de coisa. Falta informação e falta solução. Da maneira que eu penso que seria a mais barata para solucionar isso, seria primeiro informar as pessoas e depois criar esse tipo de regra aonde para você descartar um eletrônico você faz certas coisas e para você descartar pilhas e baterias você faz outras coisas. E aí você anunciava: bateria usada, pilha usada, eletrônico usado. E aí a pessoa que fosse coletar o seu lixo, ele saberia que a pilha não vai junto do caminhão, a pilha vai para um outro lugar. Então poderia ter um espaço apropriado no próprio caminhão só para o descarte das pilhas e das baterias. Dessa forma a gente poderia descartar junto do lixo comum, só que você deixava claro para o lixeiro que aquilo não era lixo comum, e aí na hora que ele fosse pegar, ele saberia que ele poderia pegar... É o mesmo, tipo, eu tô dizendo, não daria mais trabalho pro cara também, não. É a mesma coisa, ao invés dele jogar o lixo lá no lixo... Só que ao invés dele jogar o lixo naquela lixeira, ele jogaria num outro compartimento que ficaria do lado. Ou o eletrônico pode ser isso também. O eletrônico, por exemplo, se ele fosse coletado pela galera da reciclagem que passa por aqui, já tava de ótimo tamanho. Porque todo material, eu imagino, do eletrônico é reciclável. E até o chip provavelmente deve ter alguma utilidade, apesar que eu acho que é meio difícil. Enfim, momento de reflexão sobre o descarte de eletrônicos principalmente, mas de baterias também, porque se eu fosse falar de eletrônicos somente, eu acho que ia ficar faltando um pouco sobre essa reflexão, porque no fim das contas, cara, a bateria é muito mais comum. Pilhas e baterias são muito comuns na casa de toda a população mundial, eu imagino eu, e pouquíssimas pessoas sabem como descartar corretamente. Eu vou me informar sobre isso assim que eu terminar esse vídeo e eu já venho encerrando ele por hoje. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você goste dos meus outros vídeos. Se você ainda não conheceu, fica aqui um incentivo para que você confira esses meus outros vídeos, mas principalmente se inscreva aqui no Tom Falar das Coisas, canal onde eu falo sobre absolutamente qualquer assunto. Toda sexta-feira, às 2 horas da tarde, tem vídeo novo por aqui. E para todos que já são inscritos, um muitíssimo obrigado.
Comenta aí o que você acha, deixa seu like também. Mais uma vez, para quem veio dessas outras redes, se não se inscreveu ainda, se inscreve e me apoia da forma que você me apoia nessas outras redes. E se você chegou aqui por conta do seu algoritmo do YouTube e quiser conferir essas outras redes, o @ tá mais uma vez aqui na tela. Eu vejo vocês na próxima semana. Até mais.